Olá, eu me chamo Maurício Magno, sou da Lírio do Vale, distribuidora de artigos religiosos. Hoje vamos estar fazendo um vídeo um pouco diferente, contando um pouco da nossa história, da nossa missão. Pois a Lírio do Vale hoje se conecta com muitas pessoas, seja o nosso time interno, os lojistas e todos os consumidores, que através dos nossos parceiros, seja as lojas, as paróquias, santuários, revendedores, têm acesso aos nossos produtos. Eu vou trazer aqui um pouquinho de como eu comecei, de onde surgiu, Maurício, como você deu o pontapé inicial nesse projeto. Eu tenho que dar uns passos antes de fato nós iniciarmos a Lírio do Vale. Eu sou paranaense, no ano de 2009 eu vim para Cachoeira Paulista, pois minha família tinha se mudado para cá e eu também, por uma questão de vida, estava passando por um momento difícil da minha vida pessoal, quis fazer essa experiência junto à minha família. Vim morar em Cachoeira Paulista e aqui começar uma nova fase da minha vida. Eu era recém-formado em agropecuária, estava decidindo que eu ia seguir de profissão, mas fiz essa mudança. E graças a Deus que eu fiz essa mudança, porque tive muitos frutos aqui nós estamos hoje. E foi ali o início de fato da Lírio do Vale, porque se não fosse essa mudança, nós não teríamos de fato iniciado a empresa. Então, com a minha mudança para cá, passei por alguns momentos de readaptação, seja na vida pessoal, na vida profissional, mas principalmente na vida espiritual. Eu queria ser um novo Maurício, me reconectar comigo novamente, me reconectar com a fé, com o espiritual, e essa foi a minha grande busca, vindo a Cachoeira Paulista junto à minha família. Então, no ano de 2010, comecei essa trajetória, só que ainda estava sem profissão, sem emprego, porque tinha de fato mudado drasticamente aquilo que eu tinha estudado. Aqui o campo para atuação no agronegócio é um pouco menor. Então comecei a minha jornada espiritual, um processo de mudança de vida, de mudança de escolhas, de mudança de pensamento. E nessa jornada eu comecei a ter a necessidade de buscar uma renda, porque eu precisava, pensando em futuramente me casar um dia, ter a minha vida, ter a minha autonomia, eu precisava, como todo homem busca e anseia por isso, eu tinha esse desejo. E aí não sabia por onde ir, por onde começar, mas no ano de 2010, alguns amigos me convidaram para vendermos doce, próximo à Canção Nova. Meus pais tinham uma pousada. E por que vender doce, Maurício? Pois nós queríamos muito ir para a jornada de Madrid, a Jornada Mundial da Juventude. E ali começamos a vender doce, arrecadar os fundos. Quando nós concluímos essa arrecadação, eu perguntei a eles se eu poderia continuar vendendo doces ou não. E todos eles aceitaram, porque todos tinham seus empregos e ninguém tinha um interesse naquele momento de continuar vendendo doce para arrecadar de fato uma renda extra. Então comecei esse projeto de vender doces e estava dando tudo certo, caminhando muito bem, até que nós entramos num calor severo. Aqui nós sabemos que o verão ele é bem intenso e a questão do doce não deu muito certo. A questão do doce não deu certo e eu acabei tendo que me desfazer daquilo, Vendia naquela época os doces abaixo do preço de custo, porque tinha prazo de validade, eu não podia perder. Neste meio tempo eu comecei a namorar e aí começa a história de fato da Lírio do Vale Artigos Religiosos, porque eu estava vendendo os doces, não deram certo, e aí a minha sogra me disse: por que tu não vende artigos religiosos? De imediato não foi aquilo que eu imaginei, e nem que eu falei, nossa, que legal, vamos lá. Eu meio que recuei e falei, mas não faz muito sentido. Ela falou, tenta, você está próximo à Canção Nova, tem as oportunidades que o mercado de turismo te dá aqui. Relutei um pouco, mas comecei esse projeto de venda de artigos religiosos. Como que eu comecei? Aqui é muito importante, gente, um outro aspecto. Eu sempre pedia muito a Deus, qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? O que você quer para a minha vida? O que de fato eu devo fazer? E as respostas acontecem. Muitas vezes nós pedimos a Deus, só que por dois motivos. Algumas vezes Deus quer fazer, só que nós não confiamos. Em outras vezes nós pedimos, Deus, faça algo por mim, e cruzamos os braços. Aí não adianta, nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu pedia muito a Deus que era a vontade dele para a minha vida e comecei a trabalhar, me dedicar muito. Nesse início, como que se deu? Não foi tudo bonito, tudo organizado, não. Meu pai contribuiu com R$500 aproximadamente. Eu peguei este valor, comprei produtos e comecei a vender. Minha família tem uma pousada próxima à Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, onde é a sede da nossa empresa hoje. E eu comecei a vender artigos ali na frente, numa mesa plástica, uma mesa de café que nós tínhamos na pousada. Eu levava essa mesa, colocava na rua. Os turistas passavam e compravam alguns artigos. Então tinha 2 terços, 2 escapulários, eu não lembro a quantidade exata de cada produto, mas era bem reduzido. E ali começamos um processo de
evolução. Então nós trabalhava com aqueles produtos, era eu sozinho. Depois de um período nós tivemos a primeira expansão, eu sempre digo assim, que foi meu pai tinha uma garagem e ele disponibilizou a garagem para eu montar a minha pequena loja ali. Então como que era? Era uma mesa de madeira um pouco maior, eu expunha todos os produtos e em cima eu coloquei 2 cabos de vassoura. Acho que a gente já rodou essa imagem nas nossas redes sociais algumas vezes. 2 cabos de vassoura em cima. De um lado eu colocava terço, do outro os cordões. E aqui é mais um ponto que eu queria trazer para vocês. Nunca nós vamos ter o ambiente perfeito para começarmos algo, gente. Nunca. A gente sempre vai ter que muitas vezes fazer a nossa parte, improvisar, mas dar o pontapé inicial. Se nós não damos o pontapé inicial, nós nunca vamos chegar a lugar algum. Naquele momento, o cenário não era ideal para mim. Eu não tinha tudo que precisava, não tinha o capital, não tinha o conhecimento, não tinha estrutura, mas tinha muita vontade. Me dedicava muito àquilo. Por mais que era principalmente nos finais de semanas, mas me dedicava. E aqui é um ponto importante, muitas vezes a gente quer começar e fica esperando o momento ideal. Quando vai ser o momento ideal? Nós não vamos ter o momento ideal, cara. A gente tem que construir passo a passo. Então o que eu tenho que fazer hoje para que um dia possa ser melhor? Hoje, na estrutura que nós temos hoje é ideal? Ainda não é ideal. Nós estamos dando os passos, sempre buscando melhorar e crescer. Então foi ali eu comecei esses passos e fui organizando. Então tinha uma mesa plástica, depois uma mesa, os cabos de vassoura. Mais um tempo eu fui expandindo para o fundo, coloquei alguns móveis, mas isso foi levando meses, anos, não foi do dia para a noite. E muito empenho. Passado um período, aí sim começou a surgir a ideia de expansão. Chegou um momento que eu comecei a olhar e falar, poxa, nós podemos expandir o nosso negócio. Eu trabalhava finais de semana na Canção Nova e comecei a analisar no mercado onde nós poderíamos atuar, o que eu poderia fazer. Ainda não tinha capital necessário, mas mais uma vez aqui, tinha muita força de vontade, muita dedicação e confiança em Deus, porque eu pedi a Deus sempre na minha vida, o que é a sua vontade, Senhor? Se não for a sua vontade, que não aconteça. E muitas coisas não aconteceram, muitos projetos não andaram, muitas ideias não foram para frente, porque sempre colocamos a vontade de Deus à frente. E aí nesse momento eu comecei a analisar e falei, poxa, eu posso trabalhar no mundo online aqui. Foi onde eu comecei a olhar os cenários, falei, vamos atuar aqui. Não tinha conhecimento, gente, nunca tinha trabalhado com nada que estava ligado à tecnologia, foi um desbravar um novo. E ali comecei a trabalhar devagarzinho, construir minha plataforma, o meu site, comecei a divulgar a marca. Não era de novo, gente, às vezes eu brinco com o nosso time interno aqui. Como era feio aquela primeira logo, aquele primeiro site. De fato, não era o mais aparente, o mais apresentável. Mas se eu não tivesse aquele lá atrás, eu não estaria aqui hoje. E assim a gente começou. Então comecei a analisar o mercado e começamos essa trajetória de expansão no ano de 2015. Muito devagar, gente. Nada foi acelerado. Foi muito trabalho, dedicação. Lançamos nosso site, não deu certo, não tivemos venda, as coisas não fluíram. A gente foi mudando, fui persistente, porque muitos nessa hora desistem, né? Ah, não tá dando certo, não foi bem o primeiro projeto, não andou, vamos desistir, vamos parar. Não, eu fui persistente. Até que as coisas começaram a andar, 2015, 2016, as coisas começaram a fluir. Nós fomos nos organizando e expandindo. Até ali nós tínhamos 2, 3 colaboradores, né? Era bem reduzido, bem inicial. Só que nunca faltando essa força de vontade. Então no ano de 2016 nós começamos uma expansão um pouco maior, devagar, mas mais acelerado, até porque nós estávamos iniciando. Sempre que a gente inicia, a expansão ela tende a ser mais rápida, né? Então nós começamos esse processo, fomos trabalhando, nos dedicando, começou a vir, formamos um time, mais colaboradores, as empresas começaram a nos conhecer. E aqui é um ponto muito importante, porque nós tínhamos uma missão, gente, muito clara. Qual que era a missão da Lírio do Vale? Levar a fé por meio de artigos religiosos ao máximo de pessoas. Eu tinha um anseio, gente, que as pessoas pudessem ter acesso aos artigos religiosos, terços, imagens, chaveiro, escapulário, tudo aquilo que remete à devoção, porque as pessoas na nossa fé é tão linda, né? As pessoas têm os artigos como aquela base para elas expressarem a fé, para elas praticarem a fé. Então, se ela tem o terço, para ela fazer as orações, rezar o seu terço, uma imagem que remete ao santo para ela fazer a sua prece, a sua oração, os acessórios, né, que de fato estampam ali que ele é um cristão, um católico. Então tem muito significado. E por que essa missão, Maurício? Eu tinha muito isso dentro de mim,
Porque a minha mãe sempre comentava, filho, mesmo que quando eu tinha algum dinheiro que eu vim do interior, né, e queria comprar algum artigo, naquela época na nossa cidade não tínhamos que ir para uma cidade maior. E eu entendia, cara, que os artigos religiosos ainda não estavam ao acesso, ao alcance de todas as pessoas, de todos os cristãos, católicos que queriam ter o seu artigo sacro. Então, o meu grande anseio era dar esse acesso. Então, de algumas formas, sempre pensamos em fazer como nós podemos possibilitar que mais pessoas tenham acesso a artigos através de produtos de qualidade, que elas possam adquirir e possam, de fato, estarem praticando a sua fé. Então foi ali essa essência que nos move até hoje. O nosso grande trabalho é dar acesso a artigos religiosos ao máximo de pessoas, contribuindo com a fé. Essa é a missão da Lírio do Vale. Isso que nós temos construído, isso que nós temos feito desde 2016, estamos agora em 2024 e a nossa missão ela não muda, porque a gente precisa trabalhar, expandir, levar a fé de fato às pessoas. Então foi um processo, gente, aqui eu vim trazendo um pouquinho desde do nosso início, depois o começo da trajetória, a expansão 2015, depois nós tivemos algumas crescentes, né? Nós fomos de fato também fazendo as nossas mudanças. Comecei lá na mesa plástica em 2010 para 2011, que eu falei para vocês, 2011, aliás, desculpa, 2010 foi os doces, uma mesinha plástica. Quando eu comecei a revender em atacado, era um quartinho pequenininho, aproximadamente 10 metros quadrados. Em 2016, eu consegui um espaço um pouco maior, de aproximadamente 50 metros quadrados de espaço físico, e nós podíamos ter nosso primeiro depósito, gente. Aquilo foi eu fiquei muito feliz. Era um espaço que hoje é muito menor que o nosso escritório, né? Mas naquele momento era tudo que eu tinha. E eu ainda nunca esqueço que eu falei, nossa, quanto tempo vou levar para encher isso aqui? Quantos clientes preciso atender para que eu possa ter produto para abastecer tudo isso aqui, né? E de fato as coisas foram acontecendo. Em 2018 tivemos mais uma mudança para um galpão um pouco maior. Nós tivemos uma expansão aí para um galpão de 200 metros aproximadamente no ano de 2017. E continuamos o trabalho, a dedicação, a equipe crescendo, nosso time crescendo, clientes chegando, até que no ano de 2022, nós tivemos mais uma expansão, tivemos nossa terceira expansão, viemos por um espaço aí de 400 metros aproximadamente, e agora estamos passando por um novo momento de transição aí, que vamos ter no total aí praticamente 1.000 metros quadrados. Trago isso por quê, gente? Isso aqui é um pouco da nossa história, mas para falar para vocês também, se vocês têm um sonho, têm um desejo, comecem. Se você já começou e tem medo de expandir, de crescer, dê pequenos passos. Nunca dê o passo maior que a sua perna. Esse é um ditado popular, mas que faz muito sentido. Vocês veem a nossa trajetória da Lírio do Vale desde o começo. Fui trabalhando devagar, fui construindo, fui fazendo. Nunca fui um cara no sentido de falar, cara, vamos dominar o mundo, né? Não, vamos dar um passo de cada vez. Onde nós vamos chegar? Como nós podemos fazer? Então, devagar, mas sempre caminhando e confiando, fazendo a nossa parte, trabalhando, sonhando. É muito importante sonhar. Eu sempre falo para o time, nós temos que ter ambição, querer mais, queremos crescer, expandir, porque nós temos uma missão, gente. Não é só vender artigos religiosos. Nós temos uma missão clara, a gente leva fé, a gente leva artigos sacros às pessoas. Nós geramos empregos, nós contribuímos com a sociedade, com o ecossistema. Então, são muitas coisas. Eu sempre trago para o time, e muito mais que vender. A gente tem uma missão, de fato. Hoje na Lírio do Vale são mais de 30 colaboradores trabalhando, sonhando junto comigo. Nós estamos gerando emprego, gerando oportunidade, levando a fé a muitas pessoas, artigos de qualidade a muitas pessoas. Então isso é muito belo. Se você tem esse desejo de começar e ainda não começou, dê o pontapé inicial. Se já tem o seu negócio e quer expandir, não tenha medo. Vai devagar. Vocês viram que eu saí de espaço de uma mesa plástica para um espaço menor, um espaço um pouquinho maior. Hoje nós temos um espaço consideravelmente grande, mas já são ali, desde quando eu comecei, mais de 10 anos de trabalho. Então isso é muito importante, gente. E nós vamos construindo e continuando essa história. Eu sempre digo, estamos só no começo, né? De uma trajetória, de uma história que nós temos feito. Um outro fato curioso que muitos me perguntam é por que Lírio do Vale Artigos Religiosos? Por que desse nome, Maurício? Esse nome veio porque quando eu dei início lá atrás, a pousada dos meus pais chama Lírio do Vale, pousada Lírio do Vale. E lá no início era a lojinha da Lírio do Vale. Sempre foi essa nomenclatura, isso foi perpetuando. Nós éramos a lojinha, como eu disse, do início da Lírio do Vale, depois veio a Lírio do Vale Artigos Religiosos, a Lírio do Vale distribuidora de artigos religiosos. Tudo foi acontecendo, por isso que veio o nome, que tem
se refere de fato à pousada que meus pais iniciaram, teve toda uma questão de fato ali pelo nome, tem toda uma história por trás do nome da pousada também, por isso que somos Lírio do Vale, distribuidora de artigos religiosos. Primeiro que, de fato, nós somos uma empresa que vivenciamos a fé, vivenciamos e acreditamos naquilo que trabalhamos. Então, nós temos uma missão clara, que é evangelizar, levar a fé através de artigos religiosos. Eu digo que isso é um grande diferencial, e nós zelamos muito aqui internamente, porque, cara, nós temos que acreditar naquilo que nós trabalhamos, temos que viver aquilo. Isso nós procuramos aqui internamente fazer, na minha essência, mais que vender artigos religiosos, é levar a fé. Então esse é um grande diferencial. Muitas vezes no mercado se pensam, como um todo, simplesmente arrecadar, em fazer dinheiro. E esse não é o nosso propósito último. Nosso propósito de fato é contribuir. Claro que sim, precisamos da receita, da lucratividade para que o projeto aconteça, para que a empresa possa crescer, para que possamos ter a expansão, mas de fato levar a fé. Segundo ponto muito importante que eu digo, já trouxe aqui também, que é a nossa missão, dar acesso às pessoas a produtos. Esse é um trabalho que nós fazemos através de parcerias. E aqui entra um pilar muito importante. Nós tratamos e temos cada vez mais trabalhado para não termos clientes. A gente quer ter parceiros. Por que parceiros, Maurício? Porque parceiros são aqueles que ganham junto, que trabalham junto, que se desenvolvem junto. Não quero só vender, mas quero contribuir, seja com os conteúdos que geramos, com os produtos que hoje desenvolvemos 100% internamente, pensado desde o projeto à execução dos artigos, seja naquilo que nós podemos contribuir com os nossos clientes, seja em educação, quando trazemos conteúdos que vão agregar no seu negócio, seja no nosso atendimento, onde nós possamos dar dicas valiosas que vai contribuir com a expansão do nosso parceiro, porque se nós somos parceiros, nós não queremos crescer sozinhos, queremos que os nossos clientes, parceiros, cresçam conosco. Então, esse é um grande diferencial que nós temos trabalhado, temos feito, que é, de fato, construir parcerias duradouras. Todos nós trabalhando unidos, nós aqui no Lírio do Vale, os nossos parceiros, futuros parceiros que estão aqui vendo esse nosso vídeo, vão chegar de fato a mais pessoas, a concretizar essa missão. Eu quero que também seja levada por vocês, a missão de cada um de vocês, de levar a fé de fato às pessoas, de entregar o melhor a mais pessoas, dar acesso a mais pessoas esses artigos. Então esse é um dos nossos diferenciais que, resumidamente, eu posso trazer aqui. Se você gostou de conhecer um pouco mais da nossa história, já curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos que nós vamos estar gravando aqui para vocês. Eu espero que, de fato, esse vídeo possa contribuir com você, conhecendo um pouco da nossa história, mas também inspirando os seus sonhos, aquilo que você almeja, porque nós somos quem mais devemos acreditar nos nossos sonhos. Se você sonha, vai lá, tu vai dar conta, vai fazer acontecer. Lá atrás, somente eu acreditei em mim mesmo, mas hoje eu sei que temos muita gente que acredita em nós e esse sonho tem acontecido. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês.